Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de álgebra linear do curso de licenciatura em Física. Creio que vocês já viram o primeiro arquivo, o primeiro documento que eu disponibilizei na plataforma Moodle, que trata de toda a ementa, de todo o conteúdo que a gente pretende ver durante a nossa disciplina, da bibliografia, ou seja, o livro adotado, e também das nossas formas de avaliação, que serão através de lista de exercícios. Geralmente eu passo a cada semana ou a cada 15 dias, eu passo uma lista de exercícios, vocês vão ter que resolver essas listas de exercícios e postar na plataforma, tá? Isso aí já serve de nota, já é a obtenção de uma das notas aí, tá? E também a gente vai fazer uma avaliação, tá? Uma prova. No final serão 3 provas, tá? Serão 3 notas, é lista de exercício mais prova. Tá? Então serão 3 notas, aí calcula-se a média aritmética dessas 3 notas para obter a média final, tá? Do encerramento do nosso semestre, do encerramento da nossa disciplina, ok? Então vamos partir aí para o nosso primeiro conteúdo. Primeiramente vamos fazer uma revisão sobre vetores, uma revisão bem rápida aqui a respeito de vetores, que a gente já viu lá na geometria analítica, Embora a gente tenha visto lá apenas as definições de vetores no R2 e no R3, aqui a gente vai estender isso para o Rn, ou seja, para um espaço de enésima dimensão, ou seja, de uma dimensão qualquer, de quarta, quinta, sexta, décima, qualquer que seja a dimensão. Então, primeira coisa, primeira definição de vetores. O que são vetores? São segmentos de retas orientados, ou seja, é um pedaço de uma reta apontando para um determinado sentido, para um determinado local. Então, a gente chama isso de segmento orientado. Ele tem uma orientação, ele tem um sentido positivo, digamos assim. Tá? E todo segmento de reta orientado é chamado de vetor. Então, todos os segmentos orientados que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento são representantes de um mesmo vetor. Exemplo aqui, eu tenho aqui um quadrilátero com vértices A, B, C e D. Desta forma, de acordo com a nossa definição, podemos afirmar que o vetor V é o mesmo vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, ou seja, é um vetor que tem aqui esse comprimento, essa direção e esse sentido. Ou seja, a direção é dado entre os pontos A e B, e o sentido é dado de A para B, ou seja, quando você considera um ponto inicial indo para um ponto final. Quando é dado esse tipo de informação, você tem o ponto final do nosso segmento de reta orientado, aquele ali define o sentido do nosso vetor. E o módulo dele significa o seu comprimento dessa linha colocada aqui, desse segmento de reta, ok? E de acordo com o que a gente afirmou aqui, o segmento V e o segmento AB é um representante do segmento CD, ou seja, eles são iguais. O vetor AB é igual ao vetor CD. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, embora estejam em locais diferentes. Tá? A gente diz que vetor não tem lugar fixo, nem no plano nem no espaço. Eles podem estar em qualquer local, mas desde que eles tenham a mesma direção, mesmo sentido, o mesmo comprimento, a gente pode afirmar que eles são iguais. Então, nesse caso, o vetor AB é igual ao vetor CD. E a gente poderia imaginar outros vetores, o vetor de A para C. O vetor AC é um representante do vetor BD, que vai de B para D. Eles são dois vetores que teriam a mesma direção, ambos estão na horizontal, têm o mesmo sentido, todos apontariam aqui para a direita, e têm o mesmo comprimento, tá? Já que são lados de um quadrilátero, lados opostos de um quadrilátero, eles têm a mesma medida. Tá? Isso aí é tudo a gente já viu lá na geometria analítica, do primeiro semestre. Tá? Então, vetores no R2. Vetores no R2, pela definição colocada aqui de forma generalizada, de forma genérica, é um segmento de reta, que tem origem em um determinado ponto e extremidade de um certo outro ponto. No entanto, qualquer vetor colocado no plano, no R2, R2 significa que é o nosso plano cartesiano, o plano x ou y. Todo vetor a gente pode obter um representante natural dele. O que é um representante natural de um vetor?
né, é um representante desse vetor que tem a origem coincidindo aqui com a origem do plano cartesiano, ou seja, com o 0, 0, com esse ponto O aqui. Então, o nosso vetor aqui que vai de O até P, que é o nosso vetor V, tem a origem no ponto O e extremidade no ponto P, né? Qualquer outro vetor, você consegue obter infinitos vetores iguais a esse aqui, né? Desde que você mantenha fixados a direção, o sentido e o comprimento. Ele não precisa estar nesse local, ele pode começar em qualquer lugar aqui, né? Esse vetor aqui está no primeiro quadrante, mas ele poderia estar no segundo, no terceiro, no quarto, desde que ele tivesse a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, então poderia afirmar que esse outro vetor é um representante desse vetor OP. Agora, esse vetor OP aqui, ele recebe o nome de vetor natural, tá? Representante natural, porque é aquele que tem origem coincidindo com a origem no plano cartesiano. Tá? É o que a gente vai dar mais importância, dar mais ênfase, né? É a esses vetores cuja origem começa na origem coincida com a origem do plano cartesiano. Tá? Às vezes a gente tem vetores em outros locais aqui, mas é sempre interessante a gente conseguir obter o representante natural dele, ou seja, aquele que começa aqui na origem. Então, um vetor V, nesse caso aqui, é dado por origem no ponto O e extremidade no ponto P. Tá? O ponto da esquerda é sempre o ponto inicial, o ponto da direita é sempre o ponto final, que é dado também representado pelas suas coordenadas, né? Toda vez que você tomar o representante natural de um vetor, a gente poderá representar, indicar esse vetor pelas coordenadas do seu ponto extremo, do seu ponto final, que nesse caso aqui é o ponto P de coordenadas x e y. Tá? Então, toda vez que a gente tomar o representante natural de um vetor, a gente poderá representar ele por coordenadas, né? Ou seja, pelas coordenadas de um ponto, onde esse ponto será sempre o seu ponto extremo, o seu ponto da direita, tá? Mas desde que o início dele seja a origem. Vetores no R3, no espaço tridimensional, né? Vetores no R3 são ternos ordenados, né? São triplas ordenadas, né? Vetores no R2 são pares ordenados, né? São representados por um par ordenado de números reais. Já vetores no R3 é um ponto do espaço tridimensional que é representado por uma terna ordenada, por uma tripla ordenada, né? São um conjunto de 3 números reais, x, y e uma altura aqui que a gente está notando por z. Logo, um vetor V de origem no ponto O e extremidade no ponto P pode ser representado pelo terno ordenado x, y, z. E assim por diante. Se a gente tivesse no R4 um vetor do R4, ou seja, um espaço de quarta dimensão, né, que tenha 4 dimensões, né, seria indicado por uma quádrupla ordenada, ou seja, um x, um y, um z e mais uma letra aqui, vamos supor um w. Então, seria uma quádrupla ordenada de valores, né, de números reais, x, y, z, w, por exemplo. O R5, o R6 e assim por diante, ou seja, vamos estender esse nosso conceito de vetores para o Rn. Então, vetores no Rn são n uplas ordenadas, né, porque quando está no R2 são duplas, né? Duplas, termina com essa parte aqui, uplas, né? Se fosse 3, seriam triplas, então termina com essa parte plus aqui, né? Triplas. Quádruplas, quíntuplas, né? Quase todas essas definições terminam com esse PLAS, né? Então, quando a gente está no espaço de enésima dimensão, a gente fala em n uplas ordenadas, né? Ou seja, são uma quantidade n de números reais ordenados. E aqui eu não tenho uma representação geométrica, obviamente, tá? Porque só nos é possível representar, né, vetores que estejam no conjunto dos números reais, que é no R, no R2, que é o conjunto dos pares ordenados, e no R3, que é o conjunto de ternos ordenados. Tá? Do R4 em diante, né, ou seja, um espaço de quarta dimensão, quinta, sexta, e assim por diante, a gente já não tem uma interpretação geométrica para isso. Né? O nosso cérebro, a nossa imaginação não consegue visualizar, não consegue imaginar como que seria uma representação gráfica de quarta, quinta ou mais dimensão. Né?
Nosso cérebro é limitado apenas à terceira dimensão, no máximo à terceira dimensão, ok? Então, a gente vai trabalhar assim com vetores no R4, R5, R6, o Rn, né, para n sendo um número natural qualquer, mas de forma apenas algébrica, tá? A representação geométrica fica limitado ao R, R2 e R3. Continuando. Então, um espaço de dimensão n, ou espaço de n-dimensional, né, que tem uma quantidade n de dimensões, será constituído pelo conjunto de todas as n-plas ordenadas e representado por Rn, né, R elevado a n. Toda vez que a gente falar esse R elevado a n, a gente fala simplesmente Rn, significa um espaço de enésima dimensão. E ele é simbolizado dessa forma, né? Ou seja, são todas as n-plas ordenadas, ou seja, eu tenho uma quantidade n de números reais aqui ordenadamente. x1 é o primeiro número real, x2 é o segundo, x3 é o terceiro, até xn, que é o enésimo. Então, uma quantidade de n números reais ordenados, ou seja, é importante a ordem em que eles aparecem aqui. De tal forma que esses x que aparecem aqui são números reais, né? Xi pertence aos reais, ou seja, x1, x2, x3, xn são números reais quaisquer. Sejam U de coordenadas x1, x2 até xn e V de coordenadas y1, y2 até yn, ou seja, U e V são vetores do Rn, são vetores desse espaço de enésima dimensão aqui, tá? E alfa representa um escalar, representa um número real. Então, define-se a igualdade entre vetores, né? Todas essas definições que eu vou colocar aqui já foi visto lá na geometria analítica com relação ao R2 e ao R3, né? Com relação a pares ordenados e ternos ordenados. Aqui a gente vai estudar, a gente vai estender essas mesmas definições para o Rn, ou seja, para vetores de enésima dimensão. Então, U será igual a V se somente se a primeira componente de U foi igual à primeira componente de V, ou seja, x1 igual a y1. Se a segunda componente de U foi igual à segunda componente de V, ou seja, x2 tem que ser igual a y2, x3 tem que ser igual a y3, x4 tem que ser igual a y4, até xn igual a yn. Ou seja, em outras palavras, dois vetores são iguais se somente se as suas componentes correspondentes forem iguais. Ou seja, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, quarta com quarta, enésima com enésima, né? Se pelo menos uma dessas componentes em comparação for diferente, então a gente vai afirmar que esses vetores U e V são diferentes, tá? Só serão iguais se todas as componentes correspondentes forem iguais. A adição entre vetores, como somar, né? Aqui a adição usual, a adição que a gente já conhece lá do R2 e do R3. Como somar dois vetores? Somar dois vetores tem por resultado também um vetor, né? É um terceiro vetor, mas esse terceiro vetor é obtido como? Somando as componentes correspondentes, ou seja, a primeira soma a primeira, segunda soma a segunda, terceira soma a terceira, a última soma a última. Então, vai ser um vetor que tem primeira componente igual a x1 mais y1, a segunda componente vai ser x2 mais y2, a terceira componente vai ser x3 mais y3, até a última componente que vai ser obtido somando-se xn mais yn, ok? E da mesma forma seria a subtração, tá? Porque a adição aqui, ela é uma adição algébrica, ela engloba a diferença, ela engloba a subtração também, tá? Então, U menos V seria pegar cada uma das componentes de U e subtrair por cada uma das componentes de V de forma correspondente. Alfa U, né? Como calcular o produto de alfa por U? Lembrando que alfa, que inicialmente a gente definiu ele como sendo um escalar. O que significa um escalar? É um número real, tá? É um número pertencente aos reais. Então, como multiplicar um número real por um vetor U, onde esse vetor U é um vetor do Rn, né? É só pegar esse alfa e multiplicar ele por cada uma das componentes do vetor U. Então, se U é um vetor, alfa vezes U também é um vetor. E qual é a cara desse vetor alfa U? É
semelhante à cara do vetor u, só que cada uma dessas componentes do vetor u vai ficar multiplicada por esse número alfa. Então, alfa x1, alfa x2, alfa x3 até alfa xn. Tá? Então, deixa de ser o vetor u quando você multiplica por a, que já é um outro vetor. É o vetor alfa u. A não ser que esse alfa seja o número 1, né? O número real 1. 1 vezes u, aí daria o próprio vetor u. Não sendo o número 1, ele vai estar alterando, vai estar mudando esse vetor u. Okay? E aqui, com essa simbologia desse pontinho aqui, a gente está representando o produto escalar entre dois vetores. Tá? O produto escalar entre u e v é dado pela soma dos produtos das componentes correspondentes de u com v. Tá? Enquanto a soma de dois vetores tem como resultado um terceiro vetor, o produto escalar entre dois vetores tem como resultado um escalar, ou seja, um número real. Tá? Essa expressão aqui te fornece um número real e não um vetor. Por isso o nome é dito produto escalar, porque tem como resultado um escalar, um número real. E como que você obtém esse produto escalar? Multiplicando a primeira componente do U pela primeira componente do V, mais a segunda componente do U com a segunda do V, mais a terceira do U com a terceira do V, até as suas últimas componentes. Okay? Então, soma tudo e você obtém esse número real. Temos também a definição de módulo de um vetor. O módulo de U é equivalente à raiz quadrada do produto escalar de U por ele mesmo. Então, se U tem coordenadas x1, x2 até xn, como que eu calculo o produto escalar de U por U? Pega cada componente e multiplica por ela mesma. Né? Então, vai ficar x1 vezes x1, vai dar x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, que dá x2 ao quadrado, mais até a última delas, que é xn. Então, xn vezes xn, que dá xn ao quadrado. E extrai a raiz quadrada de todo esse resultado. Isso aí nos fornece o módulo do vetor u, o comprimento desse vetor u. Beleza? Uma observação. U igual a x1, x2 até xn, essa notação aqui do vetor u, essa representação dele aqui é chamada de expressão analítica, né? A expressão analítica do vetor u. E é bom a gente já ir acostumando com essa outra notação aqui, que é chamada de notação matricial, ou seja, a forma matricial do nosso vetor u. Então, em vez de colocar numa linha, a gente vai colocar em uma coluna. Aqui é a primeira componente, depois vem a segunda, a terceira, e de forma ordenada até a última. Então, aqui é a representação de uma matriz coluna, né? Uma matriz que tem uma única coluna e N linhas. Tá? Então, essa é a forma matricial de estar representando um vetor. É bom a gente ir acostumando com isso aqui, porque posteriormente a gente vai trabalhar muito com esse formato de representação de um vetor, beleza? Exemplo 1. No R4, ou seja, num espaço de dimensão 4, considere os vetores U e V. O U de coordenadas menos 1, 2, 0 e 3 e o V de coordenadas 4, 0, menos 2 e menos 1. Determine. Letra A, a soma de U com V. Letra B, o produto do número real menos 2 pelo vetor U. Letra C, o produto escalar de U com V. E letra D, o comprimento do vetor V, o módulo do vetor V. Ok? Só para a gente fazer aqui uma recordação lá do que a gente viu na geometria analítica, né, que tratava-se do R2 e do R3, aqui estendendo no nosso exemplo para o R4. Então, como somar U com V? Solução letra A. U mais V é pegar as coordenadas do vetor U e somar com as coordenadas do vetor V. Então, só substituir aqui, ó, U por essas coordenadas e V por essas outras coordenadas que foram fornecidas no nosso problema. E soma-se de forma correspondente. Né? Menos 1 soma o 4, vai te dar a primeira componente. 2 soma 0, vai fornecer a segunda componente. O 0 soma o menos 2, vai fornecer a terceira componente. E o 3 soma o menos 1, vai fornecer a nossa quarta componente. Né? Que a soma de dois vetores é também um vetor. E ao realizar essas somas, menos 1 mais 4, 3, 2 mais 0, 2, 0 menos 2 dá menos 2, 3 menos 1 dá 2. Então, esse vetor de coordenadas 3, 2, menos 2 e 2 é o vetor que representa a soma entre U e V.
O produto do número real menos 2 por u é pegar o número menos 2, o número real menos 2, e multiplicar pelas coordenadas do vetor u, que é menos 1, 2, 0 e 3. Então, esse menos 2 multiplica cada uma dessas componentes. Fazendo essa multiplicação, vai dar menos 2, menos 4, 0 e menos 6. Essa aqui é as coordenadas do vetor menos 2u. O C é o produto escalar entre u e v, né, que de acordo com a nossa definição aqui, é multiplicar as componentes correspondentes e depois somar todos esses produtos, somar todas essas multiplicações. Então, u por v, aqui é o u, substituir, o v está aqui, foi substituído, agora multiplica-se de forma correspondente cada um deles. Menos 1 multiplica 4, mais 2 multiplica 0, mais 0 multiplica menos 2, mais 3 multiplica menos 1. E o resultado dessa soma é justamente o número real menos 7. Lembrando que o produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar, ou seja, um número real. E o módulo de V é, por definição, a raiz quadrada do produto escalar desse vetor por ele mesmo. Né? Ou seja, eu tenho que pegar as coordenadas do vetor V e multiplicar por elas mesmas, né? Cada componente vai multiplicar ela mesma e somar tudo isso aqui. Então, é 4 vezes 4, que dá 16, mais 0 vezes 0, que dá 0, mais menos 2 vezes menos 2, que dá 4, mais menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Né? Somando tudo isso aqui vai dar 21. Então, o comprimento do nosso vetor V é raiz quadrada de 21 unidades de medida. Beleza? Continuando. Espaços vetoriais. Vejamos a definição de espaços vetoriais. Seja um conjunto V não vazio sobre o qual estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar, ou seja, multiplicação por um número real. Isto é, para todo o V pertencente a V, ou seja, para todos os elementos desse conjunto em questão, a soma U mais V também está em V, ou seja, pertence a V. Né? Isso significa que ele informa aqui que para quaisquer dois elementos desse conjunto, a soma de dois desses elementos dá um resultado também dentro daquele conjunto, que também pertence àquele conjunto. Tá? E para todo alfa pertencente aos reais, significa escalar. Né? Quando ele fala multiplicação por escalar, é porque ele vai multiplicar por um número real. Então, o número real mencionado aqui é esse alfa. Para todo alfa pertencente aos reais e para todo u pertencente a V, ou seja, para qualquer elemento do nosso conjunto em questão, alfa u pertence a V. Alfa u está representado nesse conjunto V. Tá? Ou seja, ele está dizendo que para qualquer elemento desse conjunto V, se você pegar esse elemento e multiplicar por um número real, o resultado vai dar um elemento também desse conjunto. Tá? Então, inicialmente, para que um conjunto seja chamado de espaço vetorial, a primeira coisa que tem que ocorrer é que tem que estar definido essas duas operações. Tem que estar definida uma operação de adição e uma operação de multiplicação por escalar, ou seja, multiplicação dos elementos por um número real. Depois, o que mais é necessário? Né? O conjunto V com essas duas operações é chamado espaço vetorial real ou espaço vetorial sobre R se forem verificados os seguintes axiomas. Tá? Na verdade, são 8 axiomas, 4 relacionados à adição e 4 relacionados à multiplicação por escalar. Para que um conjunto seja chamado, seja dito espaço vetorial sobre R, terão que ser satisfeitos os 8 axiomas que nós vamos ver agora. Tá? Então, geralmente é um trabalho, né? É uma tarefa bem trabalhosa para se demonstrar, para se provar que um conjunto é ou não um espaço vetorial. Tá? Para se mostrar que ele é um espaço vetorial, tem que ser comprovado esses 8 axiomas. Tá? Isso utilizando a nossa definição, tá? Definição de espaços vetoriais. A gente vai ver no decorrer do nosso estudo, que mais à frente, que há ferramentas, há fórmulas mais simples para se demonstrar se um conjunto é ou não um espaço vetorial. Mas antes de chegar na forma mais simples, a gente tem que trabalhar com a forma inicial, original, ou seja, com a definição, ok? Então,
Primeiro dos axiomas, né? Em relação à adição, nós temos o A1, né? Significa o axioma da adição, o primeiro axioma da adição, por isso o A1, tá? O 1 indicar que é primeiro, o A indicar que é a adição, tá? Então, deve-se mostrar que para todo o VW, né? Para quaisquer três elementos do nosso conjunto V, a soma U mais V mais W é igual a U mais V mais W, ou seja, observem que há parênteses aqui no primeiro e no segundo elemento. Aqui, na segunda igualdade, aqui no lado direito da nossa igualdade, o parênteses já envolve o nosso segundo e terceiro elemento, né? Ou seja, a nossa primeira propriedade aqui está dizendo que vale a relação da associatividade, né? Em matemática a gente chama essa relação aqui de associativa, né? No lado esquerdo está sendo associados os vetores U e V, no lado direito está sendo associados os vetores V e W. Então, tem que se mostrar que para quaisquer vetores U, V, W do nosso conjunto, para quaisquer três vetores do nosso conjunto, esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, ou seja, tanto faz associar os dois primeiros como associar os dois últimos. Então, tem que resultar no mesmo, na mesma expressão. Tem que se obter o mesmo resultado para que esse conjunto, né, seja dito espaço vetorial. E isso é só o primeiro, na verdade ainda faltam mais 7, né? Vamos ver cada um deles. O A2, segundo axioma da adição. U mais V tem que ser igual a V mais U, né? Essa aqui é a propriedade chamada de comutativa, ou seja, somar os vetores U e V, os elementos U e V, tem que ser equivalente a somar os elementos V e U. Então, você tem que mostrar que ao somar U e V, o resultado obtido será o mesmo quando se somar V e U. Se isso for verificado, se isso for mostrado, então já é mais um passo mostrado aí para que esse suposto conjunto aqui, V, seja um espaço vetorial. Mas mostrou um, mostrou o 2, ainda não é, né, ainda não é suficiente. Tem que ser todos os 8. Então, ainda faltam 6 aqui, né? Vamos para o 3. O terceiro axioma da adição. Existe esse zero aqui representa-se, chama-se de elemento neutro, tá? É o elemento neutro ou vetor nulo, tá? Então, existe um elemento neutro pertencente a esse conjunto em questão, de tal forma que, para todo elemento desse mesmo conjunto em questão, a soma de U com o elemento neutro tem que ser igual a U, tá? Por exemplo, quando a gente está no conjunto dos números reais, no R, o elemento neutro do R, do conjunto dos números reais, é justamente o número zero, né? Então, se você pegar qualquer outro número dos números reais e somar com o zero, o resultado é esse próprio número, né? Então, isso aqui seria satisfeito. Tá? Agora, quando a gente está no R2, né, no plano cartesiano, o elemento neutro do plano cartesiano não é o número real zero, né? O elemento neutro do plano cartesiano é o 0, 0, né? Porque no plano cartesiano nós não temos apenas um número real, nós temos pares de números reais. Então, nosso elemento neutro lá seria o 0, 0, porque qualquer outro par ordenado somado com o 0, 0 vai ter como resultado aquele mesmo par ordenado. Tá? Se fosse o R3, né, o elemento neutro do R3, de acordo com a nossa soma usual, a soma que a gente já conhece lá de ternos ordenados, o elemento neutro seria o 0, 0, 0. Né? É um trio, é um terno de números reais. Porque qualquer outro terno de números reais somado com o 0, 0, 0 vai ter como resultado esse terno de números reais inicialmente, né? Ele não interfere no outro, ele não altera o outro, por isso que ele é o elemento neutro em relação à adição, tá? Então, de acordo com as nossas propriedades da adição, nós temos a primeira propriedade, o primeiro axioma tem que ser comprovado a associatividade, o segundo axioma tem que ser comprovado a comutatividade, o terceiro axioma tem que ser provado a existência de elemento neutro. E o quarto axioma é a existência de elemento oposto, de elemento simétrico, ou seja, para todo U pertencente a V, para todo elemento do nosso conjunto em questão, existe um elemento
denotado por menos U, também pertencente a esse conjunto em questão, de tal forma que a soma desses dois elementos resulte no elemento neutro. Tá? Esse zero aqui representa o elemento neutro do conjunto em questão. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com os números reais, no conjunto R, o 5 tem um simétrico. Quem é o simétrico de 5? É o menos 5. 5 somado com menos 5 dá o número real 0. Tá? O simétrico de menos 10, por exemplo, é o 10. Né? O simétrico de menos 10 é o menos menos 10, que é o 10 positivo, né? Porque a soma dos dois dá o número real 0. Agora, se a gente estivesse no R2, o simétrico do par ordenado 3, 4, por exemplo. Se eu tenho um par ordenado 3, 4, o simétrico dele é o menos 3 menos 4, porque a soma dos dois vai dar no 0, 0, que é o elemento neutro do R2, e assim por diante. Tá? Então, para comprovar os axiomas da adição, tem que ser comprovados esses três, tem que ser verificado, tem que ser mostrado esses quatro, né, esses quatro axiomas. O primeiro, da associatividade, o segundo, da comutatividade, o terceiro, a existência de elemento neutro, o quarto, a existência de elemento oposto, elemento simétrico. Já em relação à multiplicação por escalar, né, significa que você tem que pegar elementos desse conjunto V e multiplicar ele por escalares, ou seja, multiplicar eles por números reais. Então, primeiramente, o primeiro axioma afirma que alfa beta vezes U tem que ser igual a alfa vezes beta U. Esse alfa e esse beta são números reais, são escalares quaisquer, tá? O U é que é elemento do nosso conjunto V, que é o vetor, né? Por exemplo, se a gente tiver dentro do R2, o U representa pares ordenados. Se a gente tiver dentro do R3, o U representa ternos ordenados, e assim por diante. Agora, o alfa e o beta são apenas números reais. Tá? Então, esse primeiro axioma é também um axioma chamado de associatividade, só que a associatividade em relação à multiplicação. O A1 aqui era a associatividade em relação à adição. Aqui é a associatividade em relação à multiplicação. Observe que no lado esquerdo está sendo associado o alfa e o beta, já no lado direito está sendo associado o beta e o U. Então, você tem que mostrar que esse lado esquerdo tem o mesmo resultado desse lado direito. Se isso for mostrado, você comprovou o primeiro axioma em relação à multiplicação, ou seja, vale a associatividade em relação à multiplicação por escalar. O M2, o segundo axioma da multiplicação, fornece alfa mais beta vezes U igual a alfa U mais beta U. Né? Esse aqui é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Né? Ou seja, você tem uma soma de números reais, alfa e beta, multiplicado por um elemento do conjunto V lá, por um vetor, digamos assim. Né? Se esse conjunto V for um espaço vetorial, então esse U vai ser chamado de vetor. Então, a soma de dois números reais vezes U tem que valer a distributiva. Né? É aquela regrinha do chuveirinho, que às vezes alguns professores chamam lá no ensino médio, no ensino fundamental. Né? O alfa vai multiplicar o U e o beta também multiplica o U. Então, vai ficar alfa U mais beta U. Né? Se isso for verdade, se isso for válido, se esse lado esquerdo realmente for igual a esse lado direito, então você vai ter mostrado o segundo axioma da multiplicação. O terceiro axioma afirma que alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Esse terceiro axioma também é um axioma da multiplicação em relação à adição. Mas qual a diferença do M3 por M2? É porque no M2 tem uma soma de números reais vezes um vetor. Aqui no M3 é o contrário. Tá? Aqui eu tenho uma soma de vetores multiplicado por um número real, que é o alfa. Então, só tem um número real e tem dois vetores. Aqui tem dois números reais e um vetor. Tá? Então, é a distributiva em relação à adição de números reais e aqui é a distributiva em relação à adição de elementos, a adição de vetores. Então, tem que valer a distributiva, que é alfa vezes U mais alfa vezes V, para dar esse segundo lado. Então, se você conseguir comprovar que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, vai estar verificado o terceiro axioma.
E o quarto axioma é que o número real 1, tá? Isso aqui é o número real 1 mesmo, vezes um vetor, o vetor u, né? Ou seja, para qualquer vetor do nosso espaço, do nosso conjunto em questão aqui, do nosso conjunto V, tem que ter como resultado o próprio u. Ou seja, pegar um vetor e multiplicar pelo número real 1 tem que ter como resultado o próprio vetor, não pode afetar ele. Ou seja, esse 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação por escalar. Tá? Assim como tem o elemento neutro, em relação à adição, também tem um elemento neutro em relação à multiplicação por escalar. Então, se você conseguir mostrar que 1 vezes u é igual a u, ou seja, que esse lado esquerdo é igual ao lado direito para qualquer vetor u desse conjunto, então você vai ter comprovado o quarto axioma. Mostrado todos os 8 axiomas, você vai poder afirmar, no final das contas, que o conjunto V em questão é um espaço vetorial, ou espaço vetorial sobre R, porque a gente está supondo esse alfa, esse beta, e até mesmo o vetor u e v como tendo componentes de números reais. Tá? Ou seja, o vetor u pode ser um par ordenado, pode ser um terno ordenado, uma quádrupla ordenada, mas ordenada de números reais. Por isso a gente fala em espaço vetorial real. Tá? Se esses números, em vez de serem números reais, pudessem ser números complexos, por exemplo, aí a gente poderia chamar de espaço vetorial sobre os complexos, sobre os números complexos, ou espaço vetorial complexo. Tá? Mas o nosso estudo aqui a gente vai ficar limitado aos números reais. Não vamos estender isso para os números complexos, não. Tá? O conjunto dos números reais já é bem amplo para o nosso estudo, beleza? Observação. Os elementos do espaço vetorial V serão chamados de vetores, independente de sua natureza. Tá? Exemplo, os polinômios, quando V for constituído de polinômios, será chamado de vetor. Né? Então, imagine lá que eu tenho um polinômio lá, 4 mais 5x mais 6x quadrado. 4 mais 5x mais 6x quadrado. Isso é um polinômio, mas esse polinômio poderá ser chamado de vetor. Por quê? Porque ele é um elemento, né, de um espaço vetorial. Porque aqui os polinômios, o conjunto dos polinômios, nesse caso do meu exemplo que eu acabei de falar, seria um conjunto de polinômios de grau menor ou igual a 2, né, porque vai até o termo x quadrado. Então, ele seria um polinômio de grau menor ou igual a 2. Então, logo, ele é um elemento desse conjunto, logo, ele é um vetor. Tá? Assim como matrizes, tá? A gente vai chamar matrizes de vetores, a gente vai chamar números reais de vetores, a gente vai chamar algumas equações de reta, algumas equações de plano, a gente vai chamar de vetores. Tá? Ou seja, o que será vetor? Vetor será todo elemento de um conjunto V que seja satisfeito, que satisfaça esses 8 axiomas. Tá? Não é mais apenas pares ordenados e ternos ordenados que a gente estudou lá na geometria analítica. Tá? Aqui na álgebra linear, a gente estende o nosso conceito, a gente abre um leque aí enorme para a definição de vetores. Não é mais apenas pares ordenados e ternos ordenados. São todos os conjuntos que satisfazem esses 8 axiomas. Serão chamados de espaços vetoriais. Logo, os seus elementos serão chamados de vetores.